nossa mensagem de hoje é sobre Mateus, capítulo 14, versículo 28. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e, começando a submergir, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, segurou-o e disse-lhe: Ó pequena fé, por que tu duvidaste? Hoje nós vamos conversar a respeito da nossa fé. Nesse contexto, Jesus não estava no barco junto com os apóstolos. Jesus tinha subido ao monte para orar e ordenou que eles atravessassem a margem do mar, que fosse até o outro lado. Jesus não estava presente com eles no barco, porém o Senhor deu uma ordem para eles que eles obedeceram. Porém, chegando na metade do caminho, na metade da navegação, modificou o tempo a situação modificou, trazendo tempestades e muito vento. E aí, o Senhor Jesus não estava no barco com eles. Mas isso não quer dizer que o Senhor não estava os vendo. E aí Jesus foi ao encontro do barco, andando sobre as águas. Pedro, ao visualizar aquilo, imaginou que fosse os apóstolos imaginaram que fosse um fantasma. E lendo versículos anteriores, a gente vai perceber o contexto da história. Eles gritaram e eles tiveram medo. Mas o Senhor Jesus disse: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E aí o Pedro respondeu a Jesus e disse: Senhor, se és tu, manda ir contigo sobre as águas. E Jesus falou: Pedro, vem. Pedro imediatamente obedeceu à voz do Senhor e caminhou sobre as águas. Porém, logo em seguida, ele duvidou. Ele imaginou: eu estou andando sobre as águas. Como assim? Nesse exato momento, Pedro afundou. Por que Pedro afundou? Pedro afundou porque até então ele estava olhando para Jesus. Mas no momento que ele desviou a sua atenção do alvo, ele naufragou. Assim também acontece na nossa vida. Todas as vezes que a gente desvia o nosso olhar de Jesus, a nossa vida tende a naufragar. É inevitável. Agora, quando a gente coloca a nossa atenção, toda a nossa dedicação em Jesus, a tendência é andar sobre as águas. Muitas vezes a gente até ouve a voz de Deus, a gente até ouve e obedece o que Jesus fala, mas no meio do caminho a dúvida vem, o medo toma conta, e aí a gente deixa o medo tomar conta do nosso coração. E o medo, ele nos paralisa. O medo, ele nos impede de chegar até aonde o Senhor Jesus tem preparado para a nossa vida. Que você possa estar ouvindo a voz de Jesus, que você possa estar obedecendo aos comandos do Senhor, mas que você mantenha os seus olhos em Jesus todo o tempo. Não se distraia, não deixe os seus olhos olhar para os ruídos que estão ao seu redor. Dê atenção a Jesus. Com certeza, Ele vai te fazer andar sobre as águas. Não duvide de forma alguma, pois aquele que está com você, Ele lhe conduziu até aqui. Ele vai continuar conduzindo a sua vida. Ouça a voz do Senhor, obedeça ao comando que Ele tem para a tua vida. E no meio desse caminho,
Não duvide. Continue confiando e olhando para Jesus. Eu gosto daquela história do avião, que se nós olharmos um avião voando no céu e nós aqui embaixo, e nós olharmos lá para cima, a gente vai perceber que o avião ele é microscópico, muito pequeno. Porém, quando você vai fazer uma viagem e você vai ao aeroporto para viajar de avião, você percebe que ele é gigante. E isso nos ensina algo muito importante. Tem uma chave muito essencial nessa história. Deus é assim na nossa vida. Quanto mais perto você estiver do avião, maior ele vai ser na sua vida. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais perto de Deus você estiver, maior ele vai ser na tua vida. E isso só acontece quando a gente coloca nossa atenção em Jesus. Quando os nossos olhos apenas estão nele e que nada venha te distrair. Quanto mais próximo de Deus e de Jesus você estiver caminhando, mais sobre as águas você vai andar. O Senhor, ele é o mesmo. O Jesus de Mateus 14 é o mesmo na sua vida. Porém, você precisa confiar. Você precisa manter a sua fé acima de qualquer coisa. Você precisa manter a sua fé em Deus, em Jesus. Se Jesus te chamou, vem, sai do barco e caminha sobre as águas. Confia, você vai caminhar sobre as águas. Você vai viver o extraordinário na sua vida. Você vai ser resultado de milagres, mas não duvide, não retroceda, não deixe o medo crescer e tomar conta das suas decisões. O medo, ele nos paralisa, e tanto ele nos paralisa que a gente não atinge o propósito que Deus quer para a nossa vida. Quanto mais o medo cresce na nossa vida, mais distante a gente fica de Jesus. Porque a palavra do Senhor ela é bem clara. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós não temos fé, a gente não agrada a Deus e automaticamente a gente se afasta dele e dos planos que ele já projetou para nossa vida. A fé é a certeza das coisas que a gente não enxerga, mas que a gente tem certeza que já aconteceu. Você coloca o pé, Deus vem e coloca o chão. Primeiro você coloca o pé, você acredita, você tem fé, você sabe que o Senhor está contigo. Mediante essa tua atitude de fé, de colocar o teu pé, o Senhor Jesus vem e coloca o chão para te dar o suporte. Jamais seremos frustrados quando a gente coloca todas as nossas expectativas em Jesus Cristo. Ele te fará andar sobre as águas. Porém, não temas, pois o Senhor não nos deu espírito de temor, muito menos de medo. O Senhor nos deu espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de força e de ânimo. Mantenha os seus olhos no Senhor. Independente do que você esteja vivendo, independente do que as pessoas estejam falando aos seus ouvidos, mantenha os seus olhos na direção de Jesus, porque a única coisa que importa é o que o Senhor Jesus tem falado ao teu coração. Se o Senhor Jesus falou ao teu coração, você obedeceu o comando dele, pode ter certeza, você viverá o extraordinário. Você viverá os planos que ele projetou para a tua vida. Mas mantenha o teu olho em Jesus. A tua atenção de vida precisa estar em Jesus.
com certeza, você não vai naufragar. Não duvide. Os planos que o Senhor tem para a tua vida são perfeitos, agradáveis. E Ele sabe o que é melhor para você. E se até agora Ele conduziu tudo na sua vida, com certeza, Ele vai te conduzir até o fim. Ouça o direcionamento de Deus. Obedeça. E fique firme nessa convicção. Jesus não nos desaponta, não nos frustra. E o melhor caminho que a gente possa seguir é confiando cegamente no plano dele. Eu sempre disse, sempre acreditei nisso. Mesmo que o mundo caia na minha cabeça e que eu me ache fraca o suficiente para suportar certas situações na minha vida, eu continuo confiando no plano de Deus. Porque Ele sim sabe o que é melhor para mim. Ele sim trabalha na minha vida. Ele sim faz com que tudo que até dá errado para mim colabore para o objetivo final que Ele tem para minha história. O meu único dever é confiar, ter fé, deixar os meus olhos apenas em Jesus e não me desviar em nenhum momento para olhar para o lado. O Senhor Jesus é nosso alvo, a nossa confiança, a nossa fé precisa estar totalmente depositada nele. Pode ter certeza, você vai andar sobre as águas.